Pêndulo simples não linear. Nesta modelagem estaremos simulando o comportamento de um pêndulo simples, onde haverá uma massa que irá oscilar sobre a ação da gravidade suspensa por um fio. Essa modelagem, por sua vez, irá utilizar uma equação baseada com o termo seno de θ, onde queremos capturar os movimentos característicos da oscilação da amplitude arbitrária. E nós veremos que, a partir disso, teremos uma conservação de energia mecânica e a variação periódica entre energia cinética e potencial gravitacional. Para tanto, visando os conceitos de modelagem que foi utilizado. Primeiro, força restauradora, onde aqui define-se que a componente tangencial da força gravitacional fornece o torque restaurador, portanto a força vai ser menos m, que é a massa que eu considerei 1 kg, vezes a gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes seno de θ, sendo que esse sinal negativo aqui indica que a força sempre aponta no sentido endereçado ao equilíbrio, portanto, igual a zero. Já em relação ao torque e momento de inércia, nós podemos definir o torque via tal igual a menos m vezes gravidade vezes L, onde que L é o comprimento do pêndulo, ou seja, da haste, vezes seno de θ. Com isso também o movimento da inércia de uma massa pontual, que é massa vezes comprimento do pêndulo ao quadrado, e a partir disso nós iremos utilizar a segunda lei de Newton rotacional, que nós podemos definir que a massa vezes o comprimento do pêndulo ao quadrado vezes a variação de ômega ao longo do tempo será igual a menos a massa vezes gravidade vezes o comprimento do pêndulo vezes seno de θ. Simplificando a equação, nós temos essa equação final, a qual é uma equação diferencial não linear de segunda ordem que caracteriza o movimento oscilatório do pêndulo. Acerca da relação cinemática, nós temos que dθ sobre dt, a variação de θ ao longo do tempo, irá ser igual a ômega, sendo que ômega é a velocidade angular em radianos por segundo. Já a energia total do sistema pode ser definida via 1 meio vezes massa vezes comprimento do pêndulo ao quadrado vezes ômega ao quadrado mais massa vezes gravidade vezes comprimento do pêndulo vezes 1 menos o cosseno de θ, sendo que, no nosso caso, já simplificando um pouco o modelo, nós não estaremos considerando dissipação de energia no sistema. Isso daqui nós podemos ver que são separados em dois termos. Primeiro, energia cinética rotacional, já esse segundo termo aqui, energia potencial gravitacional. Para as condições iniciais de ômega 0 igual a 0,3 radianos e ômega 0 igual a 0, sendo aqui digo θ não ômega, nós teremos que a energia vai ser 0 mais 1 vezes, que é 1 kg, vezes 9,81, vezes 1 vezes 1 menos cosseno de 0,3, sendo que essa equação aqui ela é derivada dessa parte aqui, certo? E aqui ele é zero esse primeiro termo, porque aqui, esse termo ômega aqui é zero. Já nós também poderemos definir o período de oscilação, ele é de forma linear com 2,006 segundos, sendo que posteriormente também foi feita uma aproximação desconsiderando tal linearidade, mas será explicitada a seguir. Acerca do comportamento dinâmico. Primeiro, que é a conservação de energia. Nós teremos que uma energia que vai permanecer constante ao longo de toda a simulação. Veremos a conversão entre a energia cinética e potencial. A máxima energia cinética vai ser quando θ é igual a zero, e a máxima energia potencial vai ser nos pontos de amplitude máxima, ou seja, ômega igual a zero. Já a relação da oscilação periódica, nós vemos que o ângulo θ ele vai variar periodicamente entre menos θ0 e mais θ0, sendo que a velocidade angular ômega ela vai oscilar com a mesma frequência, porém defasada de 90 graus. Já a amplitude máxima de θ0 vai ser 0,3 radiano, que é aproximadamente 17,2 graus. E para θ0 igual a 0,3 radianos, o período vai ser em torno de 2,017 segundos, que é aquela aproximação não linear, que aqui foi demonstrado só o cálculo da linear. Porém, a não linear está demonstrado o cálculo posteriormente nas tabelas auxiliares ao final do documento. Acerca disso, também temos os efeitos não lineares,
ou seja, para amplitudes menores de 0,2 radianos, o comportamento ele será próximo ao linear, portanto foi escolhido isso visando facilitar a modelagem e demonstração do conceito desenvolvido, e portanto para amplitudes maiores, o período aumenta e a forma da onda se distorce, e a relação de seno de θ causa simetria temporal no movimento. Lembrando que essa modelagem foi feita para pequenas amplitudes, para amplitudes maiores já não é válida. Comportamento esperado na simulação. Primeiro, as características principais. A oscilação harmônica com simetria, movimento do pêndulo regular, visto que foi desconsiderado as perdas, conservação rigorosa de energia, ela vai ser constante ao longo do tempo, velocidade máxima no ponto mais baixo, onde que aqui ômega máximo igual a 0,936 radianos, que é demonstrado já no próximo gráfico. O período aproximadamente de 2 segundos e movimento contínuo e indefinido, ou seja, sem amortecimento. Gráficos típicos, onde que nós teremos a relação temporal de θ, onde que nós temos de 0,3 até menos 0,3, a velocidade angular de ômega, onde que nós veremos então aqui o cálculo comentado aqui de 0,936 radianos por segundo, aqui bem próximo de 1 e bem próximo de menos 1. A questão aqui de energia ela fica praticamente constante em 0,438 joules, mas a questão aqui é observar que nós temos aqui uma pequena variação ao longo do tempo e também essa pequena normalidade, porém isso nós podemos considerar aqui em relação ao modélica e as aproximações feitas, portanto não é um elemento crítico. A relação às fases de ômega e θ, novamente temos aquela diferença de amplitude e também relação de fasadas, e alguns pontos a considerar. Primeiro, simplificações físicas, que nós não consideramos o fio, bem como não há uma massa específica para ele. A massa pontual vai ser desprezada as dimensões físicas e o momento de inércia do próprio objeto. Não foi considerada a resistência do ar, assim o movimento seria gradualmente amortecido na realidade, e aqui nós não temos perda de energia. E sim o atrito do pivô, onde que em sistemas reais nós também teríamos que considerar a dissipação de energia entre o ponto de contato do nosso pêndulo com a parte de apoio do pivô. Algumas limitações matemáticas. Primeiro que não é um cálculo ideal, porque foi feita uma implementação no código onde que nós fazemos algumas verificações, porém o ideal seria um detector de cruzamento por zero, certo? Mas aqui já foi comentado. Não é ideal porque não vai fornecer o período real corretamente, mas é bem próximo, tá? Foi ajustado para a modelagem desse sistema. Bem como foi feita uma aproximação linear simplificada e não avalia perturbações ou bifurcações. Também alguns aspectos não contemplados, porém que são válidos para uma abordagem mais complexa, que é o pêndulo duplo ou acoplado, ou seja, uma dinâmica caótica, e o amortecimento viscoso ou seco, ou seja, forneceria mais realismo ao modelo. Eu sei que algum ponto pode dizer, por que não considerar tais pontos? Basicamente, como dito, por complexidade. A intenção é fazer algo mais simples para ter um ponto de partida e a partir disso melhorar o modelo. Como já havia a expressão, todos os modelos estão errados, porém alguns são úteis, esse aqui é o mesmo caso. Em relação ao código, aos parâmetros, variáveis, as equações descritas, condição de verificação aqui do período que diz que não é ideal, porém um início. Acerca das tabelas das variáveis também, variável, unidade, significado e importância. Novamente, eventualmente algum ponto não ficou muito claro, aqui estou explicitando-os novamente, bem como, além da significado, nós temos alguns cálculos que demonstram o porquê temos tais valores e por que eles se comportam de tal forma.